Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos lá. A próxima parte aqui, que é a segunda aula de cálculo, né? Nessa segunda aula de cálculo, a gente terminou a aula passada as noções de limite, depois eu atualizo, né? A aula passada a gente falou das noções de limites, o que é um limite, como é que ocorre, né? E discutiu essas ideias de o que seria o limite de uma função, certo? Então, a gente viu as noções intuitivas e limites, e hoje a gente não vai ver a noção intuitiva, a gente vai ver a noção formal, tá? Então, a gente viu ontem a noção intuitiva de limite, e hoje a gente vai participar da ideia de uma ideia que é a noção formal, né? Isso não é nem noção, né? A gente vai para a definição, tá? O vulgo, certo? Definição. Então, a gente vai definir limites, certo? Lembrando que ontem a gente falou o seguinte, olha, eu vou tentar desenhar aqui um gráfico aqui. Você tem uma função qualquer, certo? Você tem uma função qualquer. E você pega aqui um ponto qualquer dessa função, ponto P. Alguém aqui está querendo entrar? Um ponto qualquer dessa função, ponto P. Se essa daqui é uma função que ela é uma função contínua, aqui você teria, por exemplo, f de P, né? Se isso aqui é f de x, certo? Aí, o que é que acontece? Se eu pegar um x aqui que está à esquerda de P, e aproximar x de P, obviamente, associado ao x, você tem uma f de x, certo? Quando você aproxima o x de P, significa dizer que a tua f de x ela está se aproximando da f de P. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que existe uma distância, essa distância aqui, né, de x para P, eu vou chamar de delta, existe essa distância. Essa distância pode ser tão pequena quanto eu queira. Então, o delta pode ser tão pequeno quanto se queira. É um delta arbitrário. Né? Então, vou botar até assim com uma linguagem muito interessante, né? Mas é para entendimento, né? Então, o teu delta aqui, ele pode ser o tamanho que você quiser, um delta arbitrário. Tá? E esse delta mede a distância de x para P. Então, ou seja, o delta está na distância do domínio. Tá? Está no intervalo do domínio ali. E aqui você tem ainda uma outra distância associada, que é a distância entre f de x e f de p. A essa distância f de x e f de p, eu vou chamar isso aqui de epsilon. Tá? Veja que o epsilon ele vai depender de delta. Quanto menor for o delta, menor é o epsilon. Quanto maior o delta, maior o epsilon. Existe uma dependência do delta com o epsilon. Nesse caso aqui específico, ele é diretamente proporcional. Nesse caso aqui específico, né? Pode ser que em outros casos não. Mas veja, então, quanto menor o delta aqui nesse caso, menor também o epsilon. Existe uma dependência, então, de epsilon com relação a delta. E essa dependência indica o quão próximo você pode estar. Né? O quão próximo f de x está em relação a f de p. Né? Ou de x está com relação a p. Quão próximo você está pegando isso. Tá? Então, você está dizendo para mim, por exemplo, lá, lembra que eu falei para vocês, olha, o limite de x está tendendo a zero. Quando x tende a zero, então você poderia dizer que isso aqui é 0,00001. Veja que o delta é esse valor aqui. Tá? Tão próximo que tem de zero. Se você botar aqui 0, aqui 1, e aqui menos 1 e aqui 1, por exemplo, se eu disser que o ponto que eu estou pegando está se aproximando de 0 a 0,5, então a distância daqui para cá é 0,5. Se eu diminuir mais ainda, botar aqui 0,1, a distância daqui para cá é 0,1. Se eu diminuir mais ainda, a distância vai ser aquele resultado ali. Então, eu posso me aproximar o quanto eu queira. Né? Isso é a ideia de limites, né? Aí, o que é que acontece? Pensando nessa ideia de que você tem um número que indica essa distância, né?
Então, quando você escreve, por exemplo, que o limite de x tendendo a p da tua f de x, isso para funções contínuas, é igual a f de p, significa você dizer o seguinte, tá? Significa você dizer o seguinte, que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, obviamente, isso aqui está no intervalo, né? Onde você tem que P pertence ao domínio de f de x, domínio de x, né? Domínio de f, né? E tal que ocorre o seguinte, que a distância entre x e p, isso aqui é menor ou igual a delta, e implica, obviamente, a gente acabou de ver, que quando você diminui o delta, existe uma relação entre o delta e o epsilon, isso aqui implica que a distância entre a f de x e a f de p é menor do que delta, do que epsilon, né? Do que epsilon, tá? X menos p menor do que delta. Entendi não, professor. Tudo bem, vamos lá. Se você olhar para cá, eu estou dizendo que essa distância daqui para cá é delta, certo? Eu posso afirmar para aqui que x menos p é igual a delta? Você concorda com isso? Sim. Mas veja que o x está sendo modificado o tempo inteiro, não é? Então, eu Uhum. posso pegar um valor que está se aproximando de p. Então, x menos p ele pode ser menor do que delta, não pode? Mas Pode. ele também pode ser maior do que menos delta. Então, ele pode estar entre delta e menos delta, certo? Uhum. Tá tranquilo até aí? Se isso Tá. daqui acontece, se isso aqui acontece, você olha, se você pegar aqui, você tem associado a x uma f de x, você tem associado a p uma f de p. Então você teria aqui uma f de x menos a f de p. F de x menos a f de p, quem é? Não é o epsilon. Hum. Tranquilo? Epsilon é esse fx aí, menos o ftp é o valor do epsilon, né? É, o valor do epsilon, é. Como se você estivesse pegando isso. Tranquilo? Ó, deixa eu mostrar aqui o livro para vocês. Acho que o livro vai começar a fazer essas coisas. Daqui, ó. Para todo delta, epsilon maior que zero, dado, né? Você tem um epsilon maior que zero e esse epsilon é dado. Existe um delta maior que zero. Epsilon depende de delta, o delta depende de epsilon, né? Tá ok, para todo x contido no domínio de f, acontece isso aqui, tá? Isso aqui é uma outra forma de você escrever lá, que eu coloquei menor ou igual, coloquei dessa forma aqui, mas isso daqui tem esse significado, né? Você dizer que módulo de x menos p é menor do que delta, menor ou igual a delta, isso aqui implica que x menos p está entre delta e menos delta. Menor ou igual. Aqui ele coloca menor ou igual, coloca só menor, né? Estritamente. Então, vamos tirar esse igual aqui. Tá? Aí, você pode pegar, somar p para todos os lados aqui. Então, ficaria p menos delta, menor do que x, que é menor do que p mais delta. Tá? Beleza pura até aí? Todo mundo entendeu isso aqui? Tá claro para todo mundo isso aqui? O senhor pode repetir essa última parte? Essa parte aqui, Uhum. tá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar assim. Vou fazer aqui o gráfico novamente, certo? Quando eu faço o gráfico novamente, a gente vai analisar só o delta, tá? Porque o epsilon, no fim das contas, é basicamente a mesma coisa. Aí eu estou pegando aqui um ponto P qualquer aqui, certo? Eu posso calcular o limite de x aqui, ele tendendo pela esquerda, ele indo pela esquerda, ou eu posso pegar o limite de x aqui, ele indo pela direita. Né? A esquerda de P ou a direita de P, não importa, né? Então, você veja que você tem uma distância associada aqui entre eles. Né? Essa distância a gente acabou de dizer que é um delta. Certo?
Então, o x aqui, ó, do jeito que ele está aqui, eu posso dizer que ele é se ele estiver aqui à esquerda, é um P menos delta, não é? Então, x aqui, nesse caso aqui, ele seria igual a P menos delta. Se fosse igualdade, né? Certo? P menos delta. Nesse outro caso aqui, que ele está à direita, se você pegar P e somar delta, ele vai bater aqui no x. Então, x aqui do outro lado, à direita, é P mais delta. Então, veja que o x está entre P mais delta e P menos delta. Tudo bem? P menos delta e P mais delta, né? Então, x está ele é menor do que P mais delta, né? E ele é maior do que P menos delta. Tá claro isso? Deu para entender isso aí? Tá de boas? Sim, sim. Deixa eu ver se tem algum comentário aí que eu não... É uma regrinha do módulo. Exato, é uma regrinha do módulo. Mas, enfim, deu para entender isso aqui, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que o limite de x que tende a P da tua f de x igual a f de P. Isso aqui é a mesma coisa de você escrever o seguinte, matematicamente, né? Algo mais formal. Que para todo epsilon maior que zero dado, né? Você ainda pode colocar assim dado, existe um delta maior que zero. Esse delta depende de epsilon, dependendo de epsilon, né? Onde x pertence ao domínio de f, né? Tal que acontece o seguinte, que você tem aqui P menos delta menor do que x, que é menor do que P mais delta. Se você tiver isso aqui tem como implicação que aqui no lugar de ser P, você vai pegar f de P. Então, f de P. No lugar do delta, você vai colocar o epsilon. E aqui, no lugar do x, f de x. No lugar do P, f de P. No lugar do delta, o epsilon. Tá? Então, aqui é o epsilon, né? Eu botei foi o delta. Então, essa daqui é uma outra forma de você escrever o limite. Uma fórmula? Certo? Pois não. É uma fórmula? Isso aqui? É, lá do FDP ali. Qual? FDP menos E é menor que f de x, menor que f de P, mais E. Tá, tudo bem. Isso daqui é a definição matemática, certo? Isso aqui é a definição geral de limites. A definição, ele está definido dessa forma. Então, toda demonstração que você vai fazer de limites, né, que a gente não vai se preocupar muito com isso, a gente tem que passar isso aqui, porque vocês precisam saber qual é a definição de limites, de onde foi que surgiu, o que é que representa esse delta, o que é que representa esse epsilon. Então, toda vez que você tem uma definição, você tem que acreditar nela. Né? Ela é definida dessa forma, é entendida dessa forma, tem um significado, certo? E aí, o que é que acontece? Toda propriedade sai a partir dessa definição. Toda propriedade, toda, vamos dizer, consequência, você tem que demonstrar a partir da definição. A existência de um limite, você tem que demonstrar a partir da definição. Se a função é contínua ou se não é contínua, você tem que mostrar a partir da definição. E isso, falando matematicamente, né, em demonstrações. Então, você tem que fazer em termos de epsilon e delta. Tá? Aí, quando você fala que isso aqui é uma fórmula, né, onde você tem que P menos delta menor do que x, que é menor do que P mais delta, tá? Eu não quero que você pense que isso aqui é uma fórmula. Eu quero que você pense que isso aqui é uma consequência do que está acontecendo, né, com a tua função. Certo? Ah, como assim, professor? Esse delta é o quão próximo o P está em relação ao x. Qual a distância de P com x ali? Certo? Então, você pode pensar no módulo da distância de P a x. Então, quanto próximo está a distância de P para x? Essa é a representação do delta. Já o epsilon é a representação de quão próximo está o f de x da f de P. Certo? E veja que aqui você tem uma implicação. Uma coisa está implicando na outra. Por quê? Porque existe uma dependência entre delta e epsilon.
Tá? Existe uma dependência entre delta e epsilon. Enfim, a ideia Como assim uma dependência? Como assim uma dependência? Tudo bem, vamos lá, voltar aqui nessa parte, bem aqui, nesse gráfico aqui, cadê? Você lembra como eu falei para você que aqui você tinha delta, aqui você tem epsilon, certo? A distância de x para p aqui é delta, a distância de f de x para f de p é delta, é epsilon, né? O que é que acontece se eu me aproximar de p? O que é que acontece com delta? Se x se aproxima de p, o que é que acontece com delta? Diminui. Diminui, é isso? Depois que vocês Né? falam. Não, peraí. Peraí, que você disse? Diminui? Diminui. Diminui. Né? Ó, veja bem, vamos pegar aqui o outro gráfico aqui que tá velho. Ó. Se x se aproxima de p, tá? O que é que acontece com delta? Diminui, né, não? Diminui. Aqui você tem uma f de x, né? Aqui você tem uma f de x. Bem aqui, você tem uma f de p. Certo? Essa distância aqui é epsilon. Se eu diminuir a distância de x para p, o que é que acontece com a distância de f de x para f de p? Diminui também. Então, modificou o epsilon, né? Se você mudar o delta, você modifica o epsilon. Se você modificar o epsilon, você modifica o delta. Então, existe uma dependência entre delta e epsilon. Professor, o delta e o epsilon foi a variável que o senhor deu para se aproximar do limite? É. Ah, eu estava tentando entender isso. É o quão próximo você pode estar, né? Se delta representa isso. O quão próximo o x está do p. Tá? O quão próximo o x está do p. Esse delta representa y. E o epsilon representa o quão próximo a f de x está da f de p. Tá? Então, existe uma dependência entre delta e epsilon nesse sentido. Beleza pura? Aí aqui, deixa eu ver se eu... tá aqui. Vamos voltar aqui para o livro. Isso quando a função é contínua. Se a função não é contínua, né? Aqui é a função contínua, ele colocou aqui, ele definiu o limite de uma função contínua, certo? E ele coloca aqui em algum canto aqui, ó, tá vendo? Que para todo epsilon existe delta permanece, tá. Isso aqui ele só deixa um pouco mais exposto aquilo que a gente já conversou já. Aí ele vai e coloca aqui, ó, um exemplo. Prove que f de x igual a 2x mais 1 é contínuo em p igual a 1. Prove que f de x igual a 2x mais 1 é contínuo em p igual a 1. Né? Aí você vai... Ah, como é que eu faço isso? Primeira coisa que você vai fazer... Se ele é contínuo... Bom, então acontece o seguinte detalhe, que o limite de x tendendo a p, né, da f de x, ela é contínua, isso aqui é igual a f de p. Acontece isso, certo? Se isso acontece, então significa dizer que a tua f de x é igual a 2x mais 1, né? X, bom, não importa, não preciso definir quem é o x, né? O x está aproximando. O P é igual a 1, ali está definido. Né? A F de P é igual a F de 1. E a F de 1 é simplesmente 2 vezes 1 mais 1. Ou seja, isso aqui é 3. Então, você espera que o limite aqui de 2x mais 1, quando x tende a 1, isso aqui seja igual a 3. Então, você está dizendo para mim o seguinte, ó, que o limite de x tendendo a 1, de 2x mais 1, tem como resultado 3. Tá? Para você poder afirmar isso, você vai aqui, vai abrir o espaço. Você tem que afirmar também que para todo epsilon maior que zero, dado, né? Existe um delta maior que zero, dado tal que existe uma dependência entre epsilon e delta, né? Com x pertencente ao domínio de f, e tal, certo? Tem todo esse texto aqui para você escrever. E no fim, você escreve lá ó, a implicação. Qual é a implicação?
que P menos delta é menor do que X, que é menor do que P mais delta. Isso daqui implica que f de X, f de P menos epsilon é menor do que a f de X, que é menor do que f de P mais epsilon. Certo? Você tem isso. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir, ó, o P é 1, o P é 1. Né? F de P é tanto. Beleza, vamos ver o que é que acontece, então, com o nosso sistema. Então, você tem aqui, ó, o limite de x que tende a 1, de 2x mais 1, igual a 3. Tá? Se você olhar lá para a definição, como a gente está escrevendo lá, você está dizendo o seguinte aqui, ó. Você está pegando o P menos o delta, isso aqui é menor do que x, que é menor do que P mais delta. Então, 1 mais delta. E isso daqui tem como implicação que você teria f de P, que é 3, menos o epsilon. Isso aqui é menor do que a função f de x, que é 2x mais 1, que é menor do que f de P mais o epsilon. Tá. Tranquilo até aqui, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Tranquilo. Eu acho que sim. Pronto. Aí veja que aqui, ó, o x está isolado. Eu não vou mexer no x. Eu poderia pegar o x, por exemplo, com a 1 mais delta. Tá? Eu não vou mexer no x. Vamos ver o que é que acontece aqui nesse porém. Eu estou dizendo que x ele é menor do que 1 mais delta. Ou que ele está entre 1 mais delta e 1 menos delta. Aqui, ó, tem um x aqui, tem 2x aqui mais 1. Eu vou passar 1 para todo canto aqui. Então, é fácil entender que você teria 3 menos epsilon menos 1, menor do que 2x, que é menor do que 3 mais epsilon menos 1. Ou seja, você teria 2 menos epsilon, né, menor do que 2x, que é menor do que 2 mais epsilon. Tá, multiplicando por 2, eu vou dividir todo mundo por 2, então ficaria 2 menos epsilon dividido por 2, menor do que x, que é menor do que 2. De onde saiu aquele outro menos 1, aquele do final? Aqui? É, esse último aí. Pronto, porque como você tem uma desigualdade, né, e essa desigualdade você trabalha, para você tirar aquele 1 dali, ó, que está marcado, circulado, você tem que colocar nos dois lados, entendeu? Entendi. Então, você estaria somando o menos 1 em todo canto aí. Aí, por isso que ele sai de lá. Veja que aconteceu a mesma coisa com 2 aqui, ó, que está multiplicando, ele veio para os dois lados dividindo, tá vendo? Ele não vai só para um lado, você tem uma desigualdade dupla, né? Isso aqui é igual a 1 menos epsilon sobre 2, que é menor do que x, que é menor do que 1 mais epsilon sobre 2. Tá? Aí você pode olhar e comparar esses caras aqui, ó. Se você comparar essa linha aqui superior com essa linha superior aqui, né? Você está dizendo para mim que x é menor do que 1 mais delta, e no outro caso você está dizendo que x é menor do que 1 mais epsilon sobre 2. Aí se você observar, então eu posso simplesmente aqui pegar delta igual a epsilon sobre 2. Tá tranquilo isso aí? Deu para entender isso aí? Que é o limite? Não é que é o limite. Você demonstrou que a função é contínua. Você demonstrou que o limite é 3. Entendeu? Quando você encontra uma relação entre delta e epsilon, e essa relação é real, você está dizendo que o limite, ele é realmente aquele valor, entendeu? Então, você está demonstrando o limite. A gente não vai fazer as coisas por demonstração, a gente vai calcular. Eu só estou fazendo isso aqui só para mostrar para vocês o que é que está acontecendo. Beleza pura? Não, peraí. Graças a Deus. Eu não entendi como é que ele... Como é que isso daí comprovou que a função é contínua? Tá. Porque quando a função é contínua, você lembra que esse aqui, você só vai pegar o x e substituir por 1. Aí o resultado deu 3. Né? Ou seja, você está pegando a própria f de p. Como eu estou fazendo isso, pegando a própria f de p, aí pela consequência lá de limites que a gente viu na aula anterior, quando a função é contínua, você não precisa se preocupar em estar calculando o limite como se fosse o valor esperado, mas sim o valor real. Né? O valor que a função assume naquele ponto. Certo? Então, a função está assumindo esse valor nesse ponto.
Se a função está assumindo esse valor nesse ponto, essa função, você espera que ela seja contínua. Então, como é que você faz para demonstrar que ela é contínua? Prova o limite. Prova que aquele limite é real. Para provar que o limite é real, é verdadeiro, a gente tem que provar mostrando por epsilon e delta. Entendeu? Professor, o senhor mandou os livros em PDF no grupo do Telegram? Mandei. Tem como o senhor mandar de novo? Que eu entrei depois que o senhor enviou e não está aparecendo para mim os livros. Tá, posso mandar mais tarde. Mas não. Eu mandei esse PDF aí que o senhor tá usando, só que sem ser assim Xerox. Ele normal, original. Foi, cara? Tá no grupo? Então, quero esse daí logo aí. Cadê aqui? Esse outro grupo aqui, amanhã. Esse daqui não, né? Esse aqui é do James Stewart. Cálculo que é do... Cadê? E já acho que esqueci de mandar, deixa eu ver aqui, viu? Não, o Guidoriz você mandou do James Stewart aqui. Eu tava até usando aqui ele também. Cadê aqui o downloads aqui? Eu tenho esse livro aqui, no caso, de James Stewart. Eu tenho o Guidoriz e o Leitold também, né? Vocês podem observar. Mas aí, como as aulas estavam acontecendo de forma remota, é melhor ter o PDF do que ter o livro físico, né? E na biblioteca também tem, né? Esse livro. Cadê aqui o... Eu baixei o livro, tô procurando aqui. Tá. Qualquer coisa você manda lá, tá bom? Professor, voltando àquele dos limites lá, se não fosse real a conta lá, esqueci o termo correto, ia dar o quê? Tá, aí ia dar o valor esperado. Não, em relação aos... Tipo, a comparação dos dois, do delta e do outro lá. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou te mostrar uma outra função, tá? Suponha que você tenha x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, certo? Você tem essa função, tá? Quando você vai calcular o gráfico dessa função, cadê aqui? Vou mostrar aqui o gráfico dessa função aqui para você. Ou Fran alfa, por exemplo, que ele constrói o gráfico, né? Então, plot, aí aqui, vamos lá. X ao quadrado. X ao quadrado menos 1, né? Dividido x menos 1. Certo? E aí, pronto, esse gráfico. Tá aqui o gráfico, tá? Só que aqui ele não tá muito bonito, porque ele não dá dando zoom aqui. Deixa eu ver se o GeoGebra é melhor. GeoGebra online. Ficou com a reta do primeiro grau. É uma reta do primeiro grau. Só que tem um buraco. X ao quadrado. X ao quadrado. Menos 1. Né? Dividido. X menos 1. Isso mesmo. Aí eu pergunto a vocês aqui, quando x for igual a 1, ele está dizendo aqui, nesse caso aqui, ele está dizendo ó, que o gráfico dessa função é esse resultado. Mas se você olhar para essa função original, tá? Dessa função é esse resultado, eu vou mostrar para vocês por que logo, de imediato. Porque isso aqui, se você usar os... você lembrar que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a a menos b vezes a mais b, né, um produto notável. Então, isso aqui, ó, é como se você tivesse aqui 1 ao quadrado, que 1 ao quadrado é 1, né? Então, isso é como se você tivesse x menos 1, x mais 1, dividido por x menos 1. Então, se você seguir adiante com essa função, fazendo cálculos, você acaba dizendo que é simplesmente x mais 1, tá? Que essa função f de x é como se fosse uma função do tipo x mais 1, por isso que é uma reta. Só que... Professor, o menino mandou lá no Telegram o livro. Tá bom, daqui a pouco eu baixo. Aí, isso aqui é uma reta, né? X mais 1 é uma reta. Só que se você olhar para a função original, ele não admite valores de x quando x for igual a 1, certo? Ele não aceita valores de x quando x for igual a 1, porque se x for igual a 1, isso aqui dá 0. Dá 0 sobre 0.
tá? Então, ele não aceita isso. Então, o que é que acontece? Em 1 é para ter um buraco, certo? Em 1 é para ter um buraco. Essa função, ela não é contínua em 1. Então, você poderia simplesmente dizer aqui que o limite de x que tende a 1, de x ao quadrado da função x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, isso aqui é a mesma coisa, seu limite de x que tende a 1, né? De, como isso aqui tudo se transforma em x mais 1, de x mais 1. Então, o resultado é 2. Esse 2 é o valor esperado da tua função, caso ela fosse contínua. É o valor esperado. Não é que essa função está definida em 1, mas é o valor esperado dela. Acho que até o livro coloca isso, essa mesma função aqui em algum momento. Cadê aqui? Acho que na próxima página. Próxima página? Tá aqui, né? Aqui, exatamente isso. É essa função mesmo que ele coloca. Tá vendo? Então, o 2 aqui é um valor esperado, é um valor que poderia existir, né? Deixa eu ver se o menino mandou lá o negócio no Telegram lá, para a gente poder... Um post de cálculo volume 1. A gente poder utilizar aí uma Xerox melhor. Um PDF melhor. Isso aqui é bem antigo. E aí, deu para entender? Tá tranquilo até aqui? Deu sim, deu sim. Pronto. Aí, se você for fazer por epsilon e delta, como é que você faz? De novo, você vai pegar a tua função, essa função original aqui. Você está dizendo que ela é uma porra do tipo limite de x que tende a 1, de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Isso aqui é igual a 2. É isso que você está dizendo. Né? Você está afirmando isso. Tá? Aí, se você está afirmando isso, aí o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui escrever para todo epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tá, papapá, né? E no fim você vai escrever. Eu não vou só botar aqui os 3 pontinhos, porque tem todo aquele texto, né? E no fim você vai ter P menos delta. Quem é o P? É 1 menos o delta, menor do que X, que é menor do que P mais delta, que é 1 mais delta. Isso aqui implica em quê? Que a F de P, que é 2 menos epsilon, é menor que quem? Que x ao quadrado menos 1, dividido por x menos 1, que é a f de x, dividido por f de p, que é 2, mais epsilon. Então, tem todo esse texto para depois ter isso aqui. Aí, esse daqui você deixa de lado e você trabalha com isso. Né? Quando você vai trabalhar com isso aqui, aí você observa que isso aqui é a mesma coisa. Epsilon, 2 menos epsilon é menor do que isso aqui a gente já viu que é x mais 1, que é menor do que 2 mais epsilon. Tá? 1. Você pode tirar daqui e passar para o outro lado. Então, no fim das contas, você teria 2 menos epsilon menos 1, que é menor do que x, que é menor do que 2 mais epsilon menos 1. Ou seja, aqui você tem 1 menos epsilon menor do que x, que é menor do que 1 mais epsilon. Tá? Aí você olha para cá, ó, você tem 1 menos delta, menor do que x, menor do que 1 mais delta. E o resultado final que você obteve aqui em relação ao epsilon foi 1 menos epsilon, menor do que x, menor do que 1 mais epsilon. Se você comparar esses dois caras, você simplesmente vai dizer que o delta é igual ao epsilon. Então, o limite existe quando você toma delta igual a epsilon. O limite vai existir quando você toma delta igual a epsilon. Não necessariamente a função é contínua naquele ponto. Tranquilo? Tá claro isso para vocês? No fim das contas... Professor, explica mais uma vez? Tá. No fim das contas, você está dizendo para mim o seguinte, ó, que o limite de x tendendo a p da f de x, sendo contínua ou não, isso aqui é igual a um resultado L. Esse resultado L é o resultado do valor esperado. Tá? Por limite existir, isso aqui, para você poder escrever isso aqui... Seguinte, professor, pois não. O L é o valor esperado no buraco, é isso? O valor do buraco ou da função que é contínua. É um valor esperado. Entendi. É um valor arbitrário qualquer, né? Que é o limite da tua função. Aí, isso aqui é a mesma coisa de você dizer, olha, para todo epsilon maior que 0 dado,
Aquela mesma história. Existe um delta maior que zero, com delta dependente de epsilon, um delta dependente de epsilon, só colocar assim, né? Onde x pertence ao domínio de f, tal que... Aí, esse tal que vem a... Eu vou colocar em módulo para ficar... ter menos espaço, mas é a mesma história que você já viu já. Isso aqui é menor do que delta, e isso implica que o módulo da f de x menos a f de p é menor do que epsilon. Menor do que epsilon. Tá? Então, a mesma coisa, no fim das contas, né? Só que isso daqui, essa parte implícita aqui, de epsilon e delta, isso é para provar as coisas, é demonstração. A gente não vai se preocupar muito com essa parte de demonstração, a gente vai se preocupar muito com essa parte aqui, ó. Calcular, né? Utilizar, usar, certo? Ter o cálculo como ferramenta e não como uma forma de você demonstrar as coisas. É interessante você saber epsilon e delta para você saber, olha, o que é que está acontecendo, qual o significado do limite, qual o significado disso, tá? Mas a ideia é mais você ser um usuário dessa ferramenta do que você ser o cara que vai fazer tudo por demonstração. Tá? Então, o livro ele vai dedicar a primeira parte fazendo essas demonstrações, né? E ele faz aqui, por exemplo, com x ao cubo, né? Ele faz essa demonstração, tá? Ele vai calcular, mostrar que o limite de x que tende... Aí ele vai fazer essa brincadeira aqui, o limite x que tende a 2 é igual a 12 aqui dessa função, né? Ele vai mostrar isso, e depois ele pede para você conferir se a função ela é contínua ou não. Ele traz alguns exercícios mostra perguntando isso, né? Ele traz alguns exercícios perguntando isso, mas a ideia aqui não é fazer isso, não é observar nesse sentido, né? Cadê aqui o download? Foi feito o download? Foi, né? Aqui. Eita, tá bonito aqui o negócio, cara. Mas só... Vai aí no sumário, vai. No sumário. Sumário aqui, sumário, pronto. É capítulo 3, né, que o senhor tá? Capítulo Aí, ó, 3. clica aí, ó, no primeiro aí, ó. A definição de limites. Ó, rapaz, tá bonito, ó, gostei, ó. Show de bola. Show de bola, viu? Porra. Ó, tá aqui a história lá do epsilon e delta, né? Tem um zero aqui que eu não coloquei, mas enfim. Seja f uma função, um ponto P do domínio, f de f ou extremidade de um dos intervalos que compõe o domínio de f, dizemos que f tem limite L em P, se para todo epsilon maior que zero dado, existir um delta maior que zero, tal que para todo x pertencente ao domínio de f, ocorra isso aqui, tá? Em outras palavras, ele está falando que esse tal número L, que quando existe é um único, e será indicado pelo limite de x tendendo a P. Certo? Ou seja, ele está dizendo que esse tal número L é o valor que a função deveria assumir naquele ponto. Tá? Quando você se aproxima, quando x se aproxima desse ponto. E ele faz essa mesma brincadeira aqui, que a gente já está comentando. E aí ele coloca aqui vários buracos, por exemplo. Certo? Veja que aqui ele coloca aqui nessa primeira figura aqui, deixa eu ver se eu consigo copiar aqui, consigo não, mas aí eu tenho que colocar shift, acho que é isso. Aí vamos pegar esses gráficos aqui e colocar lá no programinha, para a gente poder analisar o que é essa representação do L, né? Que é bem interessante essa figurinha também. Se vocês observarem, essa primeira parte aqui, veja que aqui tem um buraco. Então, x está tendendo a P pela esquerda e pela direita, aqui tem um buraco, e o resultado que a função assume, né, assumiria, se ela existisse nesse buraco, seria o valor L. Tá? Então, o limite de x tendendo a P da f de x, né, é igual a L. Esse L seria o valor esperado. Certo? Beleza pura até aqui, nesse primeiro gráfico? Todo mundo entendeu ele? Aí, professor, uma função pode ter dois buracos, mais de dois buracos? Mais de um? Pode ter mais de um buraco, pode ter mais de dois, pode ter até infinitos. O f de P, no caso, seria o limite? F de P quase seria o limite?
Depende. Se a função for contínua, sim. Seria o resultado do limite. Se a função não for contínua, é como se você estivesse calculando o f de p, mas na realidade não é um f de p. Veja que esse segundo gráfico aqui, por exemplo, a função está definida em p, certo? Está aqui o ponto aqui, ó. A função está aqui, assumindo o valor p. Ela tem um ponto em p lá. Só que está um ponto isolado aqui da curva, né? Quando você calcula o limite, você está olhando qual o valor que essa curva assumiria, né, no ponto p. Então, na realidade, você está calculando o L e não o f de p. Então, o limite seria, o resultado seria L e não o f de p. A função, existe um limite em L, certo? Existe um limite de x tendendo a p em L, e f de p está definido. Mas veja que a função, aqui L, é diferente da f de p. Beleza pura? Então, a forma como foi definida a função contínua nesse momento, né, essa função aqui não é contínua. Aí, mais lá na frente, a gente vai ver o que é realmente a definição de função contínua a partir de limites e derivadas. Tá? Então, relaxem por enquanto. Essa daqui não, ó. Pois não. Justamente se a pessoa trocasse aí, calculasse o f de p, ia dar lá em f... Calculasse a função substituindo o p, ia dar lá em f de p, né? Mas no caso, o resultado é L. No caso, o resultado é L, o resultado do limite, né? Quando ela é contínua, nós não pode só substituir o valor. Isso. Tá? E aqui, como ela é contínua, você só faz substituir o valor. Ó. Aí o limite, veja que o L é a soma do resultado do f de p, porque a função é contínua. Tá? Nesse gráfico aqui. E esse daqui, você observar, f não tem limite em p. Por que ele não tem limite em p? E aí, o que vocês acham? O que está acontecendo nesse gráfico aqui? Vamos pensar o seguinte. Você indo pela esquerda de P. O L esperado seria esse L aqui, não é? Um L1. Sim. Você indo pela direita de P. Os valores são maiores do que P. O L esperado seria um L2. Certo? O L esperado seria um L2. L1 é diferente de L2. Então, você tem dois limites da função no mesmo ponto. Ele não pode assumir um dos dois limites. É que a gente acabou de ver que o L tem que ser único. Então, L1 deveria ser igual a L2 para o limite existir. F está em outro domínio? Não é que F está em outro domínio, que os limites laterais, aqui nesse caso, os limites laterais existem, só que esses limites laterais são diferentes. Quando eles são diferentes, então o limite geral da tua função não existe, entendeu? Ainda não entendi. Tá, deixa eu ver como é que eu explico para ti, assim. Se você olhar pela esquerda, o resultado é L1, concorda comigo? Concordo. Se você olhar pela direita, o resultado é L2, concorda comigo? Uhum. Você entende que L1 é diferente de L2? Compreendo, sim. Pronto. Então, vamos olhar lá no PDF, lá, que ele diz o seguinte, tem aqui, ó. Esse tal número L, que quando existe, é o quê? É único. Mas lá tem dizendo que ele é 2 no ponto P. Como é que ele pode ser único e ser 2? Tem algo errado, então. Tem algo errado, né? Então, veja, o limite não existe. O limite não existe, mas os limites laterais, que é pela direita e pela esquerda, existem. Entendeu? Tá, entendi. Só são diferentes, né? Bom, então, é bem interessante essa parte que ele coloca, né? Que no fim das contas você tem essa brincadeira. E agora ele vai passar a dizer, olha, vamos calcular limite. Vamos calcular. E aí entra a parte que é interessante aqui. Joel, Pois não, meu filho? no caso, esse segundo gráfico, no caso, da superior direita. Acho que é assim que se fala. Certo. Ele possui dois limites, né? Esse daqui? Aham. Tá. Ele possui dois limites? Ele possui dois limites? Sim. Não. Ele só pode possuir um único limite. O limite é único, sempre.
Não, certo? mas tipo, dois limites que, tipo, não no mesmo local. Ah, não. Aí ele possui N infinitos limites, Ah, dependendo qual local que tá. você pegar. Entendeu? Então, Só que a gente tá pegando ah, sempre o ponto P, uhum. tá? Então, no caso, esse limite aí, ele é único, tanto pro lado direito quanto pro esquerdo, né? Ele é único tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, exatamente. Aqui existe a diferença que você tem aqui o F de P e aqui você tem um limite L. Entendeu? Uhum. A função está definida em P, mas o limite é diferente do F de P. Entendeu? Um Ela é limite de é 1. um lugar Ah. do domínio para encontrar no contra-domínio, né? Tipo isso. É como se fosse um valor que você espera que a função tenha, né, naquele resultado. Então, é como se você estivesse fazendo um modelo e aí você prevê o futuro, né? Olha, vai acontecer isso. Aí acontece uma desgraça, né? E você não vê isso aí. Você vê outra coisa. Mas você previu uma coisa anteriormente matematicamente, entendeu? Então, aqui, por exemplo, pode ser o valor da gasolina, né? Que você vai lá, cria um modelo para o valor da gasolina. Aí, bom, tem um derramamento de óleo no mar. Então, aí você tem uma flutuação nos preços. Aí, essa flutuação leva um aumento súbito, por exemplo. Né? Aí você vê um aumento súbito lá, mas você não esperava no seu modelo. Certo? Então, o seu modelo, ele te dá um valor esperado, né? Mas o resultado real é outro. Então, aqui ele está dizendo exatamente isso. O limite seria esse valor esperado. Mas o resultado real é outro. Tá? Essa função, então ela tem como limite o resultado L, só que L é diferente de F de P. Tranquilo? Deu para entender a ideia, pessoal? Não sei se eu Acho consegui. que sim. Não sei se eu consegui explicar direito essas coisas. Eu não compreendi, não. Qual foi a parte que você não compreendeu, meu filho? Vou tentar explicar aí. Repete a última, ver se eu entendo o final. Essa daqui? Isso. Tá. Como é que eu Porque, tipo, falo? ali, eu tô vendo dois buracos, aí você falou e não compreendi. Pronto. Você tá vendo aqui dois buracos, né? Esse buraco aqui, não é isso? Isso. Pronto. Esquece esse buraco aqui. Tá? Primeira coisa. A gente está trabalhando com limite em P. Então, a gente vai olhar para o ponto P. Tá? Aqui ele colocou dois buracos, para dizer, olha, tem funções que tem dois buracos, tem funções que tem mais de dois buracos, e assim por diante. Então, vamos trabalhar aqui olhando para P. Tá? Então, quando você olha para P, você tem esse buraco e você tem aqui F de P. Né? O ponto onde você tem P e F de P. Certo? A função, ela existe em P. Né? Ela tem um buraco aqui na curva, mas ela existe em P. Beleza por até aí? Beleza. Aí você olha para a curva. O limite, ele vai fazer tu olhar para a curva e ele vai te dar bem aqui um resultado que a curva deveria assumir. É isso que o limite está dizendo para ti. Olha, quando tu se aproxima, olhando para a curva, o resultado é L. E não o F de P. Então, por que o F de P? É só para dizer que... tá. É só para ele dizer aqui, olha, esse tipo de gráfico aqui mostra que existe F de P, que a função está definida em P, certo? Existe o limite de x tendendo a P da F de x. Esse limite é igual a L. No entanto, L é diferente de F de P. O que é que significa dizer isso? Que ela não é contínua. Para ser contínua, o limite de x tendendo a P, pelo que a gente viu até o momento, da F de x, isso aqui tem que ser igual a F de P. Não foi isso que a gente viu? Sim. Entendeu? Então, ele fez tudo isso aqui para dizer, olha, a função existe, mas o limite é diferente daquilo que a gente esperava. Para ela ser contínua. Então, Só que... sim. Professor, se tivesse nesse segundo gráfico aí, se só tivesse, pronto, aí tem dois buracos, né? Se só tivesse o último, só ia ignorar, coisa que eu não vou usar. Isso, eu iria ignorar. Exemplo, pega esse último gráfico que tem aqui, ó. Tá vendo que o buraco é bem aqui em P? Se você estivesse trabalhando com esse ponto aqui, vamos dizer aqui, S,
Tá vendo que aqui esse ponto S ele é uma função contínua? Uhum. Né? Então, aqui você simplesmente iria pegar o limite de x tendendo a S, isso aqui dá f de x, isso aqui seria normalmente f de S. E acabou-se. Você não precisaria nem se preocupar em calcular quem é que seria. Porque tanto faz você vir aqui pela esquerda como pela direita, o resultado vai ser sempre o f de S. Beleza pura? Beleza. Né? É como se você estivesse dando um zoom aqui e você estaria vendo esse gráfico aqui, ó. É como se você estivesse dando um zoom naquela parte ali, que ele é contínuo, e você estivesse vendo só aquela parte ali. Entendeu? Entendi. Tá? Então, é por isso que a gente sempre trabalha nesse sentido, né? No sentido do intervalo, no sentido de, olha, qual é o ponto que tu está pegando? Né? Essas perguntas que estão fazendo é bem interessantes, porque aonde é que a gente está vendo o negócio? Como é que a gente está vendo o negócio? Entendeu? Aí são detalhes importantes, tá? Vamos pegar aqui um exemplo aqui para a gente começar a calcular. Ele fala aqui. Deixa eu ver aqui. X aqui diferente de 1, x igual a 1, certo? Aí ele pede para calcular o limite de x tendendo a 1. Você está tendendo a 1 é para trocar o x por 1. Ou igualar a função a 1. Tá. Depende muito do que você está trabalhando. Por exemplo, como é que você calcula o limite de x tendendo a 1? Vou botar aqui a 1 mesmo. Né? X ao cubo menos 1 dividido por x menos 1. Certo? Quanto é esse limite? Aí, se você olhar para esse limite aqui, primeira coisa, se você for pegar e substituir x por 1 direto, você teria 1 ao cubo menos 1 dividido por 1 menos 1. Né? O ao cubo menos 1. O ao cubo é 1, menos 1 é 1, né? Menos 1 é 0, no caso. Né? 1 menos 1 é 0. Então, você teria algo do tipo 0 sobre 0. Você não divide nada por nada. Está estranho, né? Então, tem alguma coisa que você tem que fazer, algum algebrismo que você tem que fazer para poder resolver. Aí, toda vez que você vai resolver, você repete o limite aqui, você consegue repetir aqui, e você começa a trabalhar com esse cara aqui. Certo? Aí, para trabalhar com ele, a primeira coisa que tu tem que lembrar sempre, tá? Tu vai ter que lembrar dos produtos notáveis. Quais são eles? A mais B ao quadrado, por exemplo, é igual a ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. A menos B ao quadrado é igual a ao quadrado, menos 2AB, mais B ao quadrado. Daí também tem um cubo, certo? Aí você também pode ter algo do tipo A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso aqui é igual a menos B, vezes A mais B. A ao cubo menos B ao cubo. Isso aqui é igual a menos B, vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Então, tu tem que lembrar dessas coisas aqui para poder resolver essas coisas aqui. Tá? Tu vai ter sempre que lembrar isso. Então, tu vai pegar, ou tu vai pegar esse cara de cima e trabalhar com ele, ou tu vai pegar o de baixo e trabalhar com ele. Se tu pegar o de baixo para trabalhar com ele, então tu vai multiplicar ele por ele mesmo. Não é ele por ele mesmo, não. É ele pelo conjugado dele para poder dar o resultado de cima. Ou então, de cima, tu vai pegar e vai construir dessa forma. Ou seja, que aqui é x ao cubo menos 1 ao cubo. Então, você está dizendo que isso aqui, A é igual a x. E o B é igual a 1. Fica conjugado mesmo, é somar pelo inverso dele. Multiplica pelo conjugado mesmo? Ou faz... conjugado. Não sei o que é isso aí, não. Esqueci. Quer dizer. Tá. Você entende que esse cara aqui, você pode escrever dessa forma aqui, ó. X ao quadrado mais x, né, que é A vezes B, 1 vezes x, mais 1 ao quadrado, que é 1. Isso daqui, dividido por x menos 1. Tá? Aí você apaga aqui o x menos 1 por x menos 1. E aí você pode substituir o limite aqui. Isso aqui vai ficar o limite de x que tende a 1. Né? Limite x que tende a 1. De x ao quadrado mais x mais 1. Ou seja, que esse resultado é igual a 1 ao quadrado mais 1 mais 1, que é igual a 3.
Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso aí? Oxi, então tem dois resultados, né? O zero dividido por zero, isso aí. É. Oxi, que é isso Só aí, que, mano? só que o zero dividido por zero existe? Sei lá, talvez. Não, cara, não existe não, tá bom? Zero dividido por zero é uma indeterminação. Quando tem uma indeterminação, tu vai ter que fazer essa brincadeira aí. Toda vez que você tiver zero no denominador, tu vai ter que fazer algum algebrismo para retirar esse zero do denominador. Plota aí no GeoGebra, vai. Colocar no GeoGebra? Coloca. Aí tu marca esse ponto 3, que no caso é o limite. Tá, é só isso aqui, né? X ao cubo aqui. Aí como é que marca o ponto 3 aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, não sei. Como é que marca aqui o ponto 3? Aqui, tá aqui o... Não, o 3 é... O resultado do limite é aqui em cima, que é o 3 aqui. Tá bem aqui, ó. Não é a linha entrada, não? Embaixo. Ah, o ponto aqui, cadê o ponto aqui? Tá aqui. O ponto aqui, cadê esse ponto aqui? Como é que faz aqui? Vamos pagar isso aqui. 3 e 1, não é isso? Não, 1 e 3, né? 1 e 3, que o x é 1. Não, acho aí não é 1.3, não. Pagar ponto 1, 3. Cadê? Tá aí. Tá vendo? Aqui o ponto B, né? Mas esse ponto B aqui eu não preciso, não. Vou pagar aqui. Tá vendo ali, ó? Então, tá aqui o gráfico da função. A função, quando ela tende a 1, o resultado dela vai ser 3. E é um gráfico da função de segundo grau. Mas como é que gerou um gráfico de uma função de segundo grau? Se a função ali está ao cubo. Vocês observam que virou um gráfico de uma função de segundo grau, né? Mas a função original é o cubo. Tá tranquilo, pessoal? Deu para entender isso aí? Só uma dúvida aí, não era para ter um buraco não aí? É por isso mesmo que ele não colocou. É para ter um buraco, sim. O buraco não é aquele não, não é o vértice não dessa funçãozinha, não. Não, é não. O vértice não é não. É para ser em 1, que é onde não está definido aqui, ó. Certo? Quando x for igual a 1, isso aqui tá 0 embaixo aqui. Aí isso aqui é para ter um buraco aqui. Entendeu? O buraco não era tipo quando eu mudava de... Qual o nome? Qual o nome, velho? De linha, não sei. Continuidade, sei lá. É isso aí. Ah, ali é o salto, né? Esse é o salto? É, quando você... O buraco é o que mesmo, então? O buraco é onde a função não está definida, no domínio. O domínio daquela função não está definido naquele ponto. Então esse é o limite. Esse é o limite. O 3 aqui é o limite, né? O resultado 3 aqui, esse ponto aqui, né? Quando x tende a 1, a função está tendendo a 3. Né? Então, esse é o resultado do limite. Professor, remove esse ponto A aí. Tira ele. Eu que colocado no chat, parece que o GeoGebra plotou aí, gerou esse gráfico, foi da função reduzida. Isso. Simplificada. Isso que não está mostrando o buraco. Isso. Ele simplifica a função e depois faz o gráfico. Aí tem função no limite. Aí no GeoGebra. Tem uma função limite? Tem. Deixa eu ver aqui. Só botar. Sim, ali. Limite. Função. X ao cubo. Menos 1. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Por que apareceu? Sobre x menos 1. Porra, macho, aí fode, né, macho? Vírgula 1, né? Vamos dizer assim. É isso mesmo? O que eu fiz de errado aqui? Função é o limite da função valor. Valor o que aqui? 3?
Aqui tá dizendo que é Não, 3. ele tinha dado o resultado lá embaixo, 3. Ah, tá aqui. Tá aí, ó, 3. Eu não sabia não dessa opção aqui, não. Ele não plotou não o gráfico? Não, eu tô não. Diminui aí a tela pra ver. Mas acho que não, ele dá pra estar aparecendo aí no 3. Né? Não, eu tô não. Só faz calcular, ele calcula, no caso, né? Você dá a entrada, ele calcula. Aquele gráfico tava errado. Hã? Aquele gráfico tava errado. Tava não. O gráfico não tava errado, só tava faltando um buraco, entendeu? Ai, beleza. Tava bugada. Tá faltando um buraco, no caso lá do limite, né? Beleza. Tá, aí... Bom, pessoal, deixa eu voltar aqui ao PDF aqui do livro aqui. É bem interessante aqui. Tem vários outros exercícios que vocês têm que fazer aqui. Tem vários. Veja que todos eles aqui agora retratar como se fosse exercício, tá? Então, a gente vai calcular o tempo inteiro o exercício aqui. Vai fazer o tempo inteiro o exercício. Vamos fazer. Mas não. Então, eu posso inventar um resultado sempre quando for 0, dividido por 0. Você não vai inventar um resultado. Você vai fazer uma manipulação algébrica. Né? Inventado, ó. Não, cara. Você não vai inventar, não. Não faça isso, não. Você vai fazer uma manipulação algébrica. Vamos pegar, por exemplo, esse daqui. Ó. X, raiz de x menos 1. Né? Pegar esse exercício é um pouco mais difícil. Vamos lá. Limite da raiz de x menos 1. Certo? Dividido por quem? Por raiz de 2x mais 3 menos 5. Menos a raiz de 5. Dividido por raiz de 2x mais 3. Menos raiz de 5. Tendendo a quanto? Tendendo a 1. Né? Então, x está tendendo a 1. Certo? É fácil entender que se você substituir 1 aqui em cima, dá 0. Se você substituir 1 aqui embaixo, 2 vezes 1 é 2, 2 mais 3 é 5, raiz de 5 menos raiz de 5 é 0. Então, se você substituir direto, fica 0 sobre 0. Concorda comigo? Uhum. Se lá em cima tiver 0, ele tá zerado, né? Acabou-se. Então, só... Mas aí, como é que você faz para resolver essa questão, então? Essa mentira aí que você disse, manipulação. Manipulação. Como é que você faz essa manipulação? Você tem que lembrar que A menos B vezes A mais B, vamos dizer que seja fatorar ou que você está pegando produtos notáveis. Ou seja, se você tem ali, ó, você pode chamar esse cara de A, esse cara de B e multiplicar pelo seu conjugado. Né? Se você está multiplicando pelo seu conjugado, você também divide pelo seu conjugado. Então, você está simplesmente multiplicando por 1. Né? A sua multiplicação por 1 não afeta o resultado, né? Que 1 é o nome é a função unitária, né? Na multiplicação, né? Então, não altera o resultado. Quando você faz isso aqui, repara o que é que vai acontecer. Vai acontecer que o limite vai continuar sendo o limite de x tendendo a 1, tá? Da raiz de x menos 1, vou deixar assim, vezes a raiz de 2x mais 3, vezes a raiz de 5, dividido por... Aí aqui, vamos lá, esse é o quadrado, né? Mais menos esse é o quadrado. Então, vai ficar 2x mais 3, menos 5. Tá? Racionalizar, né? Isso aí que você fez. Oi? É para racionalizar, né? Que você fez aí. Isso. E agora, como é que vai ficar o resultado? Vai ficar, ó, a raiz de... Faltou o limite aqui. Limite de x tendendo a 1. Da raiz de x menos 1. Fechou aqui. Aí tem essa mesma coisa aqui. Raiz de 2x mais 3. Professor. Pois não? Quando lá embaixo tem uma... Lá embaixo, no denominador, tem uma raiz. Eu pego a expressão inteira e multiplico. A expressão inteira e multiplico pelo conjugado. A expressão inteira. Se você não vai multiplicar só por raiz de 5 ou só por raiz de 3, não. Fica pior. Porque se você multiplicar todo mundo aqui por raiz de 5, aí vai ficar raiz de 5 vezes esse cara aqui. Né? E aqui vai ficar menos 5. Mas aí fica pior no sentido de que aqui vai ficar uma raiz de 5 a mais. Entendeu? E aí você não tira essa raiz daqui. Ela continua com a raiz aqui. Então você tem que multiplicar pelo conjugado inteiro.
É igual aqui, por exemplo, o x menos 1 agora que eu vou tirar. Ó. Veja que aqui tem x menos 1. Aqui tem duas vezes x menos 1, né? Que é 2x menos 2. Aí, para eu poder tirar esse x menos 1 aqui, eu vou multiplicar pelo conjugado. Ó, veja que a raiz de x menos 1 vezes a raiz de x mais 1, isso aqui é igual a x menos 1. Certo? Por quê? Porque é o quadrado do primeiro mais menos o quadrado do segundo. Simplesmente isso. A gente está usando esse produto notável. Para poder fazer isso, eu multiplico tanto em cima como embaixo por raiz de x mais 1. Tá? Então, eu poderia ter feito essa questão todinha aqui desde o início, multiplicando pelos dois conjugados, tanto de cima como de baixo. Nem sempre é necessário multiplicar pelo resultado de cima, o conjugado. Né? Às vezes, só o de baixo resolve. Às vezes. Então, você pode botar aqui um parênteses aqui e fazer agora o outro conjugado, que é a raiz de x mais 1. Né? Dividido pela raiz de x mais 1. Fechou aqui? Veja que a raiz de x mais 1 vezes a raiz de x mais 1, menos 1, isso aqui dá x menos 1. Então, vai ficar o limite de x que tende a 1, de x menos 1, vezes a raiz de 2x mais 3, mais 5, mais a raiz de 5, dividido por essa parte aqui, ó, esses dois caras aqui, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de 2x mais 3, da raiz quadrada de 2x mais 3 é 2x mais 3 menos 5, vezes a raiz de x mais 1. Tá? Esse produto aqui, obviamente, é o quadrado do primeiro vezes o quadrado do segundo, né? Tá mais um parênteses aqui, senão a gente não esquece. Então, isso aqui vai ficar igual a... Se você observar, esse cara aqui que você tem aqui, ó, 2x mais 3 menos 5, isso aqui é igual a 2x menos 2, né? Porque 3 menos 5 é menos 2. Isso aqui é a mesma coisa, ser 2 vezes x menos 1, tá? Então, eu posso pegar esse cara aqui, ó, todinho, e substituir por 2 vezes x menos 1. 2 vezes x menos 1. Certo? Aí eu posso cancelar o x menos 1 com x menos 1. E agora, eu posso simplesmente substituir onde tiver x por 1. Por quê? Porque não vai dar mais 0 sobre 0. E quando eu substituir aqui todo mundo por 1, vai ficar em cima, vai ficar 2 mais 3, né, que dá 5, raiz de 5 mais raiz de 5, dividido por 2, tem esse 2 ali, vezes a raiz de 1 é 1, e 1 mais 1 é 2, então ficaria 2 vezes 2, né? Daqui você tira, então, que vai ficar a raiz de 5 sobre 2. Eu sei que eu fiz a questão um pouco rápido aqui, pessoal. 2 menos 2 ali? Aqui é 2 vezes 2. Ah. 2 vezes 2. 2 vezes 2, né? E aqui ficaria raiz de 5 mais raiz de 5 dá 2, raiz de 5. 2 raiz de 5 dividido por 4, né? Que é 2 vezes 2 é 4. Isso aqui é a mesma coisa de ser raiz de 5 dividido por 2. Professor, onde é que entra aí a entender para a esquerda e entender para a direita? Aqui não entra em canto nenhum, por enquanto. A gente não está trabalhando ainda com limites laterais. Ali é só para visualizar, entendeu? Continuidade. Ainda a gente não está trabalhando com limites laterais. Daqui a pouco a gente vai. Relaxa, dá certo. Deu para entender a questão? Espero que sim. Deu sim. Mas eu tenho que ter uma sagacidade enorme, né, para fazer isso aí. Sagacidade enorme não, cara. Você tudo isso. O Chapolin fazer isso aí. Não, cara, pensei tudo isso não, acho que vai dar certo. Você tem que lembrar dos produtos notáveis. Esse é o ponto, você tem que lembrar dos produtos notáveis. Por exemplo, um fácil. Aqui, ó, letra O. Certo? O limite de x que tende a 1. Estou pegando só o limite de x que tende a 1, mas poderia ser outros valores. Aqui, raiz de x menos 1 dividido por x menos 1. E aí, como é que tu resolve isso aqui? Eu vou ao quadrado, sei lá, tirar a raiz, não sei. Você tem razão, botar alguma coisa ao quadrado, mas quem é que vai ficar ao quadrado aqui? Quanto é o quadrado da raiz de x? É x. É x, não é? Acho que fica 1, não? E aí, como é que a gente faz aí para tirar, então, para colocar esse cara aqui de um jeito que ele fique igual a x menos 1? Certo?
Aí você tem que lembrar de novo os produtos notáveis. A menos B vezes A mais B é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Veja que se você tomar A como sendo raiz de x e B como sendo a raiz de 1, né? Ou B até mesmo como sendo 1, não modifica muita coisa. Então, vai dar um resultado aqui no outro aqui, vai dar a raiz de x ao quadrado menos 1 ao quadrado. A raiz de x ao quadrado é x menos 1 ao quadrado é 1. Então, você poderia simplesmente botar aqui, ó, raiz de x mais 1 dividido por raiz de x mais 1. Né? E multiplicar os dois casos aqui por isso. Quando você faz isso, você vai ter aqui o limite de x que tende a 1. Esse cara aqui de cima vai ficar x menos 1. A gente já viu isso, que é o produto notável, que a raiz de x vezes a raiz de x é igual a x, né? Raiz de x vezes 1 dá raiz de x, só que aqui você tem 1, menos 1 vezes a raiz de x, que aí dá 0, e menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então, de cima fica simplesmente esse cara. Aí você tem ainda o resultado de baixo, que é x menos 1, vezes a raiz de x mais 1. Né? Repara que esse x menos 1 aqui, daqui de cima, vai cancelar com o de baixo, e você vai ter que se preocupar em calcular o limite de x que tende a 1, de 1 sobre a raiz de x mais 1. Tá? É fácil entender que esse resultado é 1 sobre 2. Só acontece essa zona aí quando o negócio igualar a 0, né? O professor pode explicar do início isso aí? Então isso aí só... Mas eu acho que só vai ter questão assim, então. Eu acho que é mais difícil. Cara, não, relaxa. O plano é treino, certo? Por exemplo, vamos pegar outro aqui, tá? Só o rapaz aí pediu para me explicar lá de novo. Vou pegar outra questão, né? Para a gente poder entender o processo, né? E voltar lá de novo. Pegar essa questão aqui, x tendendo a 3 aqui. Limite de x tendendo a 3, de x ao quadrado menos 9, dividido por x mais 3. Né? É isso mesmo? É. X mais 3. Essa questão, ela é uma questão fácil porque o resultado é 0 de imediato, né? Por quê? Porque embaixo não dá 0. Embaixo aqui o resultado não é 0, certo? Todo mundo entende isso? Porque aqui embaixo não é 0 o resultado? Sim, porque 3 mais 3 é 6. É 6, né? Então aí você só precisa calcular. Agora, se você tivesse assim, ó, limite de x tende a 3, de x mais 3, dividido por x ao quadrado menos 9. E aí, como é que seria o resultado? Aí ia ter que brincar. Esse aqui não dá para fazer, não. Dá, não. Botar assim. Aqui dá. Aqui ficaria complicado aqui. A não ser que coloque... Tá, bota assim. Aí daria uma determinação. Né? O outro, se você tivesse mais aqui, aí ficaria 1 sobre x menos 3 embaixo. Aí você continuaria com a determinação, né? Então, esse limite aqui acabaria sendo complicado de resolver. Provavelmente não existe. Então, se você pegar isso aqui, como é que você resolveria esse limite aqui? E aí, galerinha, qual a opção? E aí, pessoal, reajam. Não sei. Você pode repetir? É o limite Travou de um x. pouco. É o limite de x menos 3 dividido por x ao quadrado menos 9. Certo? Como é que a gente... Qual é a saída aqui? Qual é o primeiro passo? Como é que você conseguiria resolver esse limite? Manipula o denominador para ver. Simplificar, não. Dá para Manipula o simplificar. denominador. Pronto, e esse cara aqui, você simplifica ele como? Aquele negócio do produtos notáveis. Aquele negócio dos produtos notáveis. X ao quadrado, menos 3 ao Isso. quadrado. A X diferença menos do quadrado. 3, x mais 3. Certo? A menos B vezes A mais B. Por quê? Porque esse cara vezes esse cara daria esse ponto aqui, né? Ó, x vezes x.
x ao quadrado, x vezes 3 mais 3x, menos 3 vezes 3, menos 3x, 3 vezes 3, aqui como está negativo, ficaria menos 9. Esse cara vai-se embora, né? Então, ficaria só x ao quadrado menos 9. Tá? Então, quando eu falo para vocês, olha, tem um produto notável, lembrem dessas coisas. Você vai utilizar muito isso. Ficaria x que tende a 3, x menos 3 dividido por x menos 3 vezes x mais 3. Correto? Vocês concordam comigo até aqui? Tá? Então, Sim. você pode chegar aqui, então, apagar esse x menos 3 e ficaria aqui 1 sobre x mais 3, com x tendendo a 3, ou seja, 1 sobre 6, porque 3 mais 3 é 6. Beleza pura, pessoal? Tá claro isso para vocês? Professor, esse resultado aí é o limite esperado, né? Que não é atingido. É a bolinha aberta. É a bolinha aberta, é o limite esperado, é o valor de L. Ah, entendi. Obrigado. De nada. Aí, se você tiver lá, voltando à dúvida do rapaz lá, limite x tende a 2 da raiz de x menos 4. Deixa aí x menos 4. Deixa eu ver aqui. X menos 4 é aqui, exatamente. Deixa eu ver aqui o que é. Se aqui for 2. Aqui quando é 1 é fácil, né? Lá, deixa eu ver aqui. Era x mais 1, x menos 1. Aí ficaria x ao quadrado. 1 ao quadrado. Aí se aqui for 4, aqui teria que ser 2 ali. Vamos ver. Aqui teria que ser 2. Que a raiz de 4 é 2, né? Exatamente, aqui teria que ser 4. Aí, tá. Como é que você faz para resolver esse porém, né? Esse problema aqui. Repara que você tem x menos 2, raiz de x menos 2, e aqui você tem x menos 4. Se você observar esse cara ao quadrado, né? A raiz desse cara tá aqui em cima. A raiz desse tá aqui em cima. Tá? Então, ou você pega esse cara e transforma no produto notável, onde você pode escrever que x menos 4 é igual a raiz de x menos 2 vezes a raiz de x mais 2, certo? Você pode escrever dessa forma. Ou você multiplica pelo conjugado lá de cima, né? Ou seja, que você vai pegar essa parte aqui e vai multiplicar pelo conjugado, ou seja, pela parte onde você tira essa raiz, né? Onde você multiplica pelo número que você consegue retirar essa raiz. Né? Ou seja, você teria aqui a raiz de x mais 2 dividido por raiz de x mais 2. Existem essas possibilidades, né? Ou você transforma esse cara nisso, ou você multiplica e divide pelo conjugado, né? E quando você fizer isso, aí esse produto aqui vai cancelar com isso, certo? Por quê? Porque vai gerar x menos 4, certo? E vai sobrar simplesmente 1 sobre a raiz de 2. Você quer ficar o limite de x tende a 2. De 1 sobre a raiz de x mais 2, né? Ou seja, que isso aqui é igual a 1 sobre a raiz de 2. Raiz de 2 mais 2. É isso mesmo? É isso mesmo. Como que ele deu 1, professor? Como é que ele deu 1? Como assim 1? Ele... em cima aqui, né? É. Porque você não vai multiplicar esses dois caras aqui? Quando você multiplicar esses dois caras lá de cima, não vai ficar x menos 4? Aí não vai ficar x menos 4 dividido por x menos 4 vezes a raiz de x mais 2? Não vai ficar isso? Então, você pode cancelar esses dois caras, não pode? Pode. Sobrou o que em cima? Sobrou 1, né? Entendeu? Então, a grande dificuldade que vocês vão ter que fazer muitos exercícios para poder fazer isso, né? Está relacionado à álgebra, tá? Muita coisa de cálculo, muito aluno tem essa
essa dificuldade em cálculo, porque não consegue fazer essa manipulação algébrica, certo? Então, essa manipulação algébrica só vem com treino, pessoal. Vocês vão ter que sentar, treinar, entendeu? Não tem outra saída, não. Façam os exercícios do livro, vão lá fazendo. Se vocês tiverem dúvida, perguntem. Eu fiquei com dúvida nesse produto notável, eu fiquei com dúvida nessa questão. Eu achei esse exercício bonito, né? Mais difícil, como é que eu faço para resolver? Pode trazer essas dúvidas que a gente vai tentar sanar. Pois não. Tu pode olhar aí no final do livro se tem as respostas? A resolução das questões? O cara é para ter, pelo menos, das ímpares, eu acho. Cadê? Foi, não? Foi, tá aqui. Entendeu? Das ímpares é para ter. É das ímpares mesmo que eu tenho. Capítulo 11. Tá aqui. Vamos lá, aqui, olhar aqui. Qual é a questão que você queria olhar? Tá no capítulo 3, né? Nunca olha essas soluções, mas... Capítulo 3 aqui. Não era só pra ver mesmo se tinha, mas eu tô vendo que é bem direitinho. Capítulo 7. Era o capítulo 3. No sumário deve ter, pô. Isso aí. É mesmo, né? Aí ele bota para respostas do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Cadê? Qual foi a questão que a gente fez mesmo, hein? Não lembro nem qual foi a questão que a gente fez. Qual foi a sessão que a gente fez? Capítulo 3 daqui. Não é 3.2, não. Deve ser a 3.3 por aí. Letra A. U. Acho que a gente fez... Não sei qual foi que a gente fez. Tá ali a letra O. Deu 1/2, se eu não me engano. Letra O, 1/2. A gente fez a letra O? Fez, confere aí, ó. Letra O. Essa daqui, ó. 1/2. É isso? Acho que deve ser essa daqui mesmo. 3.3 ali. Cadê a última lá? Que a gente fez lá? Foi essa daqui. Raiz 5/2, tá aqui. Também deu o mesmo resultado. Raiz 5/2. Isso mesmo. Bom, pessoal, deixa eu parar a gravação aqui, fazer a chamada de vocês, tá? E encerrar a aula. Que é isso, professor? Que é isso, hein? Rapaz.